Balões de pensamento nas histórias em quadrinhos. Introdução à arte sequencial. A arte sequencial inclui a prática de contar histórias ou expressar ideias por meio de uma série de imagens expostas em uma sequência ordenada. Dentro do universo das dimensões da arte sequencial, são possíveis de categorização as histórias em quadrinhos, as HQs, classificadas de acordo com Eisner como uma subcategoria distinta, combinando texto e imagens para criar sinergia no enredo. As HQs incorporam uma variedade de elementos que criam uma narrativa coesa e visualmente icônica. Cada elemento desempenha um papel na condução das ações da narrativa, na definição do ritmo da leitura e na transmissão de emoções e sentimentos. O que são histórias em quadrinhos, as HQs? De acordo com Eisner, a arte sequencial é uma série de imagens dispostas em sequência. A narrativa gráfica, uma descrição genérica de qualquer narração que usa imagens para transmitir ideias. Os filmes e as HQs se encaixam nas categorias da narrativa gráficas. Quadrinhos, a disposição impressa ou digital da arte e balões em sequências, particularmente como é feita nas revistas em quadrinhos. Elementos visuais nas HQs. O letreiramento tem como função criar as vozes narrativas e contextualizar a ação. Painéis ou quadros organizam a sequência visual e dividem a narrativa em fragmentos intelectivos de um ou vários movimentos específicos. As splash pages conferem as tensões, pontuam eventos inesperados na narrativa e se destacam pela sua intensidade na escala de ações e pelo impacto emocional. Nas HQs, o quadrinista lança mão de recursos para conferir dinamicidade às ações dos personagens. São eles, na perspectiva de Eisner, o letramento tem como função guiar as vozes narrativas e contextualizar a ação. Os painéis ou quadros organizam a sequência visual e dividem a narrativa em fragmentos intelectivos de um ou vários movimentos específicos. E as splash pages conferem as tensões, pontuam eventos inesperados na narrativa e se destaca, na opinião de Eisner, pela sua intensidade nas escalas de ações e pelo impacto emocional. Há ainda as metáforas visuais, pequenos símbolos visuais que emanam das personagens e funcionam como metáforas visuais indicativas de seus sentimentos. Já as linhas cinéticas indicam, segundo Eisner, movimento ou velocidade das ações na narrativa gráfica. Balões, conceitos e funções. Os balões contribuem para a compreensão das cenas narrativas, são indissociáveis do texto verbal. Estabelece diálogos entre os personagens. As palavras contidas dentro do balão podem representar pensamentos internos das personagens. Os balões possibilitam uma percepção de várias camadas de complexidade no comportamento e caráter das personagens. Estilo e formas de balões. Balões de fala possuem linhas contínuas e capturam a comunicação externa entre as personagens. Balões de grito contêm as bordas pontiagudas. Outros tipos de balões. Balões com curvas pontilhadas expressam sussurro, enquanto balões com linhas curvas, em formato de nuvem, expressam pensamentos ou sonhos. Os balões de pensamento, em formato de nuvens, podem carregar sentidos por meio de suas cores, dimensões, formatos, tamanhos, localização e orientação da apêndice. Apêndice é aquele rabichozinho que indica quem está pensando, por exemplo, com formato circular apontado para a cabeça da personagem.
Os balões de pensamento são eficazes para apresentar flashbacks, sonhos ou memória das personagens. Esses elementos são integrados ao fluxo da história sem a necessidade de transições abruptas. Essa integração enriquece a experiência de leitura e convida os leitores a se tornarem participantes ativos na HQ, ao possibilitar desafios de interpretação, questionamentos e empatia. Os balões de pensamento também são instrumentais na criação ou rompimento de suspense e na manipulação da tensão narrativa, gerando uma certa catarse na medida em que revelam os pensamentos de um personagem sem possibilitar que outros personagens da história tenham conhecimento. A imagem representada na figura ao lado, extraída de uma narrativa em quadrinhos intitulada As Histórias dos X-Men, de Chris Claremont, marca a indecisão dos heróis, quase sempre caracterizada por reflexões dramáticas sobre a vida. O uso dos balões de pensamento foi abandonado no início dos anos 90 e Stan Lee foi responsável por reduzir a relevância dos balões de pensamento nas HQs, repetindo a ação e o pensamento dos heróis em várias situações, justapondo palavras e imagens. Essa mudança refletia a percepção dos editores, na época, em relação à presença do balão de pensamento nos quadrinhos. Este painel de Hawkeye mostra um novo estilo de balões de pensamento, agora usado pelos escritores de quadrinhos. As histórias em quadrinhos estão abandonando o balão de pensamento tradicional em formato de nuvem, conforme elucida Braga Jr. A escolha de usar esse estilo dá aos quadrinhos um tom sério, pois na contemporaneidade, o uso dos balões de pensamento tradicionais pode transmitir uma sensação de exagero. Isso ocorre provavelmente pela opção dos produtores modernos de criar uma atmosfera mais realista da narrativa, em contraste com a abordagem mais cartunesca e temporal dos balões de pensamentos tradicionais. Embora os tipos de balões de pensamento tenham evoluído com o tempo, eles continuam a ser úteis em quadrinhos. O estilo tradicional ainda permanece ativo para uma história em quadrinhos diária, porque ainda está associado a um estilo cômico de escrita em quadrinhos. A ilustração acima mostra uma espécie de mudança no estilo das bordas dos balões, a fim de representar um fluxo de pensamento da personagem. Chamamos a atenção para o fato de os balões subverter a noção original de balões em formato de nuvens. Na figura representada, a personagem aparece de boca fechada, fumando um cigarro, que remete imediatamente à ideia de que ela não está a falar, mas a pensar consigo mesma os acontecimentos que serão relatados mais adiante na narrativa. A atenção aos detalhes no design dos balões de pensamento reflete o cuidado e a intenção dos artistas na criação de experiências de imersão narrativa e estímulos visuais. Tal experiência possibilita aos leitores maior contato com a cultura e memória, tão importante para a construção da identidade social e leitora dos indivíduos tão carentes do contato com a forma de arte. Concluindo, podemos afirmar que os balões de pensamento são capazes de transmitir emoção, pensamento, renovação, reinvenção e modernidade que palavras sozinhas talvez não consigam expressar. Aqui algumas referências e até a próxima.